Vamos continuar com o nosso coração rendido, vamos continuar com o nosso coração entregue, vamos continuar com o nosso coração voltado ao Senhor em quebrantamento. A palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Esse é o meio, irmãos, pelo qual nós podemos receber mais o Senhor, ter mais o Senhor, por meio de um coração contrito e quebrantado. Por isso, deixe o Espírito quebrantar seu coração nessa manhã mais uma vez. A palavra diz que o Senhor, a palavra diz que não é por meio de sacrifícios. Se fosse por sacrifício, o salmista diz, poderia ter dado 1000 carneiros. Mas não é isso, Senhor. O que o Senhor não rejeita é um coração contrito e quebrantado. O que o Senhor não rejeita é um coração contrito e quebrantado. Ah, Senhor, por isso nós queremos declarar a Ti, Senhor, que como igreja nessa manhã, tudo que nós queremos é o Senhor, e de tudo que nós esperamos é o Senhor. Nós esperamos de Ti, Jesus. Nós esperamos de Ti, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Pai, eu cheguei à conclusão que os músicos da igreja, eles têm medo de mim. Só pode ser. Eu chego aqui, eles vão embora. Eles me deixam aqui, eu queria chorar mais um pouquinho, cantar mais um pouquinho. Cadê eles? Cadê eles? Hã? Rapaz do céu. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 132. Aleluia. Salmo 132. Abriu aí? Amém? Vamos lá. Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Essa é a palavra aqui na minha versão. Tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei na minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, não fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Deixa eu ler aqui numa outra versão. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Irmãos, esse texto, não só esse texto, mas oh glória, esse texto ele não fala, olha aí, irmãos, está falando. Alguém ajuda eles aqui, irmãos. Esse texto, irmãos, ele não fala apenas os músicos voltaram, irmãos. Vamos aplaudir os músicos, vamos lá.
Glória a Deus. Bom, não ligue, meu jeito é assim mesmo, amém? Quando a gente não resolve no oculto, Deus traz a luz. Glória a Deus. Vamos lá. Esse texto, irmãos, ele fala para mim, basicamente, sobre a presença de Deus. Esse texto para mim fala sobre a presença de Deus. Esse texto a gente pode usar para tantas coisas, a gente pode usar esse texto para tantas finalidades. Podemos até usar para esse nosso contexto, para esse nosso cenário, né? De reforma, de mudança, de coisas que vamos construir, coisas que vamos edificar. Podemos usar esse texto para expressar, sim, o nosso coração, o zelo, expressar tantas coisas, né? Esse sentimento de comprometimento, de envolvimento com as coisas que o Senhor está fazendo. Mas eu gosto de me atentar para o fato de que esse texto, ele revela o coração de um homem, ele revela o coração de uma pessoa, de alguém que está se importando com a presença de Deus. É alguém que está envolvido e engajado com aquilo que é mais importante na igreja, Cristo. Não apenas o falar de Cristo, não apenas o comunicar sobre Cristo, não apenas o ensinar sobre Cristo, mas a sua presença. Esse texto, ele expressa o zelo do coração de alguém que, mesmo tendo tudo, mesmo podendo ter tudo e fazer tudo, tendo recurso, tendo poder, autoridade para muitas, para tantas coisas, para ele o que mais importava, o que ele mais tinha consciência, é de que nada ele poderia fazer sem a presença. É que nada ele poderia construir e edificar sem a presença. Esse texto, irmãos, ele revela o sentimento do coração de alguém que se importa com aquilo que é mais importante, alguém que tem aquela consciência muito clara dentro do seu coração, de dizer, poxa, não importa o tamanho do meu exército, não importa quanta riqueza eu tenho, não importa o palácio ao qual eu moro, não importa o quão adornado esteja a minha própria casa, mas onde está a presença? Onde está a presença do Senhor? Cadê a presença do Senhor? É uma consciência de que não importa se para mim as coisas estão bem, se os meus sonhos estão sendo realizados, se os meus alvos estão sendo cumpridos, mas e a presença do Senhor? Esse texto para mim fala do coração de alguém que está engajado com um propósito eterno de Deus. Esse texto, irmãos, fala para mim, esse texto não revela a ideia de Davi, uma ideia pessoal de Davi. Esse texto para mim não revela apenas alguém que teve agora uma boa ideia, está com teve uma boa vontade de fazer alguma coisa, mas é de alguém que entendeu uma vontade de Deus. A vontade, o desejo, o propósito de Deus de habitar no meio dos homens, de habitar no meio do seu povo. Deus que construiu um jardim para que pudesse se relacionar com o homem, Deus que construiu o tabernáculo, construiu o templo, tinha a tenda e que hoje está habitando por meio da igreja de Cristo. Irmãos, todo comprometimento que nós temos com tijolos, todo comprometimento que nós temos com as coisas, ele apenas é a resposta, a consequência de um desejo que nasce primeiro em ter o Senhor perto de nós. Para mim, irmãos, a comunhão, ela é a expressão de alguém que entendeu que Deus não pode habitar em mim de forma aleatória, Deus não vai habitar em mim sozinho, Deus não vai fazer nada através apenas da minha vida, da minha família, do que eu quero, da minha profissão, do meu dom, do meu talento. Não, mas é alguém que entendeu que o Senhor, que habita no mais alto e sublime trono, edificou uma casa chamada igreja, construída por meio de pedras vivas. Para mim, irmãos, a expressão do ajuntamento, a expressão de sermos um, de nos tornarmos como um só, é a consciência de alguém que entendeu o que Davi entendeu. Senhor,
nós vamos nos esforçar, Senhor, nós vamos nos juntar, Senhor, nós vamos nos comprometer, a fim de que o Senhor encontre aqui em Braga uma casa, um lugar para a sua habitação. Então, irmãos, não adianta eu entendo que não adianta vir aqui falar sobre tijolos, não adianta vir aqui falar sobre as paredes, falar sobre a pintura, não adianta falarmos sobre as coisas que temos que fazer, sem que primeiro haja em nós o sentimento do porquê estamos fazendo todas essas coisas, do porquê estamos nos juntando em prol de todas essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sempre falo isso, em Babel eles também estavam reunidos, construindo uma coisa, mas era para a glória do seu próprio nome, era para a sua própria glória, é para a sua própria vontade. Você entende que não tem a ver com construção? Nasce primeiro de um desejo. Senhor, Pai, não voltarei para minha casa, não darei descanso aos meus olhos. Senhor, eu não vou cochilar. Senhor, eu não vou me satisfazer com as outras coisas. Eu não vou me conformar com o fato de que agora eu tenho uma casa, eu tenho um palácio. Agora os meus sonhos estão no papel, as minhas metas, as minhas vontades. Não, Senhor, enquanto o Senhor não tiver um lugar aqui, irmãos, o lugar não é esse, o lugar é esse. O lugar não é o prédio, o lugar é o ajuntamento. O lugar não são essas 4 paredes. Sabe por que essas 4 paredes servem? Para abrigar a igreja. A igreja não é essa, irmãos, a igreja está dentro desse espaço. Ela é o organismo vivo que se reúne em prol da vontade do Senhor. São as pedras vivas se juntando. Então, quando Gessé, o que você está querendo dizer? Que agora nós vamos entrar numa nova etapa para gastar nosso dinheiro, ofertar mais, então para nós construirmos melhor isso aqui? Não. Eu estou falando que esse empenho, irmãos, eu não vou distorcer a palavra, eu não vou ser doido de fazer um contorcionismo aqui teológico para dizer para você que isso aqui é um texto que vai nos ensinar a ofertar mais, a trabalhar mais, a arregaçar as mangas. Não. Esse texto nos fala de um coração contrito e quebrantado, que ama e deseja a presença de Deus. Isso aqui, irmãos, é apenas a consequência disso. Isso aqui é apenas um sinalizador, é a evidência de irmãos que estão se juntando em amor, em comprometimento, em responsabilidade. Mas eu quero falar daquilo que é mais importante. Eu quero falar daquilo que realmente importa, é a presença. Porque tem países que eles se reúnem embaixo de uma árvore, tem países que eles se reúnem no porão de uma casa, tem países que eles têm que se esconder para se reunir. Então não é sobre um lugar, é sobre um anseio. Irmãos, o que faz um crente que mora num país onde o evangelho é proibido? O que faz um crente, irmãos, que mora num país onde é proibido falar, se reunir, abrir as portas para ser igreja? O que faz ele correr risco de vida para se juntar com outros irmãos a fim de celebrar a vida de Cristo, a fim para viver em comunhão? O que faz? É esse sentimento: não darei descanso aos meus olhos. É um sentimento, irmãos, de compaixão pela nação, é um sentimento de amor pela nação, porque o que todas as nações precisam é o governo de Cristo, é a manifestação da igreja, do Espírito de Deus. Então nada melhor do que nós sermos bíblicos naquilo que a palavra nos ensina como nós fazer como igreja, nos juntando como um só. Então isso aqui é apenas o lugar que vai nos abrigar. Eu não posso usar esse texto, irmão, para dizer para você: olha, vem ajudar mais, faça mais. Não, irmãos, isso é a consequência de alguém que teve a revelação de Cristo. Eu não posso dizer para você: olha, nós precisamos, por que você não veio ontem? Vem a semana que vem, vamos fazer alguma coisa. Não. Talvez é assim que eles faziam na Torre de Babel. Estavam todos unidos, estavam todos engajados, trabalhando. Na Torre de Babel todo mundo arregaçou a manga. Mas não era para abrigar a presença de Deus, era para abrigar o seu próprio nome, seu próprio ego, sua própria vaidade. Isso aqui, irmãos, não é um anseio do nosso coração, não é fruto da nossa vaidade, de um plano de carreira. Isso aqui, irmãos, nasce de um sentimento. O sentimento de continuarmos firmes
firmes naquilo que nos fez nascer como igreja nessa nação: preparar uma casa para o Espírito de Deus, preparar um ambiente para abrigar não a vaidade dos homens, não as nossas próprias ambições, não, mas o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, nós não vamos fazer campanha para construir, nós não vamos fazer campanha para levantar mais dinheiro, mais recurso, e agora nós pensamos, nós vamos continuar fazendo aquilo que é mais importante, sendo um, vivendo em comunhão, desenvolvendo o nosso amor e compaixão uns pelos outros, desenvolvendo essa cumplicidade que o Senhor tem feito entre as pedras vivas com um único propósito: que o Senhor olhe para nós, encontre humildade e quebrantamento, porque aí Ele vem. Essa palavra, irmãos, não é uma palavra sobre coisas naturais. Essa palavra, irmãos, não é sobre coisas materiais. Apesar de eles terem feito um templo muito bonito, muito bem adornado, conforme o desenho e os padrões do Senhor, mas isso fala sobre um anseio, irmãos, sobre um sentimento, sobre um desejo. Sabe o que é o mais engraçado nisso? Porque não foi Davi que construiu o templo, foi seu filho. E a gente fala muito sobre o quanto de riqueza, o quanto de matéria-prima, Davi deixou para Salomão, mas eu acho que houve um legado muito mais importante que Davi deixou para a nação de Israel, para a próxima geração, para os profetas, para os sacerdotes. Eu acho que existe um legado mais importante: é a fome e a sede pela presença de Deus. Davi não disse assim: olha, vamos construir um templo, porque as outras nações também têm seus deuses. Vamos construir um templo, porque as outras nações também têm um templo onde eles adoram os seus deuses. Não, irmãos, não era sobre o templo, era sobre a presença. Era sobre a doce presença de Deus no lugar. É sobre a doce presença de Deus na igreja. É sobre a doce presença do Espírito Santo que transforma as nossas vidas. Então Davi está deixando para nós, irmãos, não um método de construção, ele está deixando um legado, um sentimento verdadeiro, puro, simples, de um coração que ama o Senhor mais do que todas as coisas. Davi poderia ter se ofendido pelo fato de Deus não ter deixado ele construir, mas sabe o que ficou, irmãos? Sabe o que ficou para a próxima geração? O compromisso de zelar pela presença de Deus. Sabe o que ficou para a próxima geração? Um compromisso, irmãos, de zelar e preparar e edificar um lugar onde o Senhor possa dizer: aqui eu encontrei um lugar para me assentar no meio do meu povo. A diferença é, irmãos, que hoje a presença do Senhor não se constrói com tijolos, não se constrói com pladur, com gesso, com cimento. A presença do Senhor se constrói com a unidade. A presença do Senhor se constrói com a comunhão. A presença do Senhor se constrói com sujeição uns aos outros. É sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que nós continuaremos falando. É sobre isso que será a nossa prioridade. Essa será a nossa prioridade, sempre será, porque nós podemos ter o maior palácio de todos, podemos ter o lugar mais bonito, do jeito que nós desejamos, gostamos, e se Ele não estiver? Irmãos, pode ser que a gente construa um lugar tão legal, que você tenha o desejo de vir para cá todos os dias. O nosso sonho, imagine, irmãos, ter um aquecimento. Nós vamos ter, imagina que gostoso, bem aquecidinho no frio, bem refrigerado no verão. Pode ser que a gente goste, pode ser que a gente ache aquilo a coisa mais linda do mundo, mas e se a presença não estiver? Nada vale. Quando Jesus entrou no templo, Ele olhou para aquela edificação. Irmãos, a edificação do templo ela estava feita exatamente como as medidas da palavra, do tamanho, as medidas, tudo bem certinho.
Mas sabe o que tinha atrás do véu? Alguém sabe o que tinha atrás daquele véu? O que tinha atrás do véu? Não tinha nada. A presença não estava ali. Você entende que as paredes de tijolo não importam? Você entende que a partir daí elas se tornam irrelevantes? Você entende que foi por causa disso que Jesus chegou lá e virou? Irmãos, Jesus não virou a mesa, não virou as mesas porque eles estavam fazendo negócio. É porque a presença não estava. Aquilo era uma farsa religiosa. Na verdade, irmãos, eles só estavam fazendo negócio porque a presença não estava mais. Porque se a presença de Deus estivesse, irmãos, ninguém ousaria querer fazer negócio ali. Se a presença estivesse, irmãos, ninguém ousaria. Se a presença estivesse, ninguém ousaria querer fazer negócio ali. Porque a prioridade, a primazia é para a presença de Deus. Quando você vê a igreja primitiva, logo no começo, no início da sua movimentação, nós temos aquele cenário de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira ali diante dos apóstolos. Irmãos, é isso que acontece quando a presença está. É isso que acontece quando a presença está. Aí eu te faço uma pergunta. Será que, preste atenção nisso, será que é conveniente para nós que a presença de Deus esteja no lugar? Será que é conveniente para nós que a glória do Senhor esteja na igreja? Porque pode ser que algumas coisas vão nos custar. Se a presença estiver, algumas coisas talvez vão custar para nós. Talvez algumas coisas vão ser arrancadas de nós. Irmãos, a pergunta que eu lhe faço, e eu acho que você já entendeu a resposta: por que hoje na igreja nós vivemos mais um negócio do que casa de Deus? O que nos habilita e nos permite fazer negócio, fazer da casa do Senhor um negócio? Por que há tanta liberdade, irmãos? Por que há tanta... Parece que perdemos o pudor. Por que a mensagem mudou? Por que o alvo da mensagem mudou? A presença não está mais, a santidade não está mais ali. Então nós podemos fazer da igreja o que nós bem entendemos. Nós podemos falar o que queremos. Nós podemos pregar o que nós queremos. Nós podemos colocar no centro da igreja quem nós queremos. Nós podemos ensinar o que nós quisermos. Já não importa mais, a presença não está, então agora a igreja é nossa. Mas esse texto, irmãos, esse texto nos deixa um legado. Esse texto nos deixa um sentimento verdadeiro e genuíno de alguém que entendeu o que Deus quer fazer. Davi não surpreendeu a Deus, irmãos, com esse desejo, sabia? Pelo contrário, Davi descobriu que esse era o desejo de Deus. Ele é apenas alguém que disse: Senhor, eu vou trabalhar naquilo que é a sua vontade, naquilo que você deseja fazer. Senhor, eu quero trabalhar na edificação de um lugar para ti. Irmãos, esse sentimento ele só pode ser vivo e verdadeiro em nós se por meio do Espírito Santo de Deus a nossa mentalidade for transformada. A nossa mentalidade for transformada. Abre comigo Romanos 12. Vamos lá, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui, esse texto, irmão, para mim tem tudo a ver com sermos pedras vivas na edificação de uma casa para o Senhor. Aqui ele não está falando sobre o sacrifício de animais, aqui não está falando mais sobre o sacrifício de coisas, aqui ele está falando: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos
conformeis com esse mundo, mas o quê? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, nem todos os membros temos... Vamos lá, o que Paulo começa a falar agora sobre o corpo de Cristo? Agora Paulo começa a falar sobre... Paulo está escrevendo essa carta para quem, irmãos? É para uma pessoa? É para uma pessoa? É para quem? Para a igreja. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Paulo começa falando sobre a transformação da mente. Paulo começa falando da necessidade de transformarmos o nosso jeito de pensar, porque isso vai transformar o nosso jeito de viver. Paulo está dizendo, olha, vocês não podem se conformar ao estilo desse mundo, às coisas desse mundo, vocês precisam transformar a vossa mente. Beleza, Paulo está falando sobre transformação, mas o que ele começa a falar depois de transformar a mente? Ele começa a falar sobre a igreja, ele começa a ensinar a igreja. Irmãos, os meus cálculos aqui me fazem entender uma coisa muito importante. Se Paulo está falando sobre como a igreja, se você ler o capítulo 12 até o final, você vai ver Paulo falando sobre o corpo, sobre a igreja, sobre os membros. Paulo, que está escrevendo uma carta para uma igreja, está ensinando sobre como devemos viver como igreja, como viver nos nossos relacionamentos, nos relacionarmos uns com os outros. Mas antes ele fala que se não houver transformação na mente, se a nossa mente não for transformada, eu creio que Paulo está dizendo, olha, se vocês não tiverem a mente transformada, vocês vão continuar vivendo o seu modo de vida individualista, egoísta. Se vocês não tiverem a mente transformada, vocês não vão edificar a igreja, vocês estarão edificando a Torre de Babel. Pensem comigo, irmãos, raciocinem comigo. Paulo está falando sobre transformação. Paulo está falando, a nossa mente precisa ser transformada. E aí, logo depois, ele começa a falar sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre como nós devemos agir. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, não adianta vocês continuarem vivendo nesse padrão mundano, não adianta continuar vivendo nesse estilo de vida, conformado às coisas desse mundo, porque na igreja de Cristo não é assim, no corpo de Cristo não é assim. Vamos continuar lendo o texto. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam transformar. Agora, Paulo está dizendo, agora vocês não vêm ofertar na igreja, agora vocês são um sacrifício vivo. Agora vocês não trazem coisas para a igreja e vão embora, como alguém que está comprando alguma coisa, um lugar. Não, Paulo está dizendo, não, agora vocês são o sacrifício vivo. Paulo está dizendo, não tem como ser igreja, não tem como construir e edificar a vontade de Deus, é por meio de sacrifício vivo. Então Paulo diz, olha, não se conformem, não se amoldem, não se amoldem ao padrão desse mundo. Versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos... Que tipo de mentalidade equivocada Paulo está combatendo, irmãos? Que tipo de transformação na mente Paulo está dizendo que nós precisamos ter? Essa mente individualista, a mente de vir para a igreja e buscar nossos próprios interesses. Irmãos, esse texto infelizmente está sendo usado de forma equivocada por pessoas que querem usar mecanismos humanos para transformar a vida das pessoas. Irmão, se você for numa palestra de um coach, você vai ver ele usando esse texto, dizendo, ó, tá vendo? A Bíblia está dizendo.
Você tem que mudar a sua mente, sua cabeça. Mas para quê? Lê o resto do texto, lê o resto do capítulo. Para que Paulo está dizendo que a nossa mente tem que ser transformada? Para a gente se tornar um só. Sair desse padrão egoísta, individualista, vaidoso, avarento, para se tornar como um só. Versículo 6: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, profetiza segundo a proporção de sua fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. O amor seja sem. Então Paulo está falando de que transformação Paulo está falando, irmãos? De que transformação Paulo está falando? De um amor hipócrita. Transformar nossa mentalidade de hipocrisia. Se ele está dizendo, olha, que o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Lá no começo do capítulo ele está dizendo, vocês precisam renovar a vossa mente. Vocês precisam transformar o jeito de viver por uma renovação da vossa mente. Então, irmãos, a renovação da mente, irmãos, não é para você se tornar um ser humano melhor apenas. Melhorar nisso, melhorar naquilo, para dar certo, para fazer. Não, é uma renovação de mente, irmãos, para sair de uma mentalidade de Babel, para se tornar um coletivo, o edifício que abriga a presença e a glória do Senhor. Qual que é a frase, qual que é a palavra que eles usam? É mindset, né? Mindset. Fica até bonito, não fica? Mindset. É assim que fala, mindset. Paulo já tinha inventado isso, irmãos, há muito tempo. Só que o mindset de Paulo, irmãos, é segundo a palavra. Você cantou aqui hoje, transforma-me, Senhor, conforme o quê? Por favor, crente, por favor, pare de acreditar em qualquer coisa. Pare de correr atrás de qualquer coisa. Negue esse seu coração ambicioso, que se alegra com aquilo que gosta de ouvir. Pare de ouvir aquilo que te faz bem. Olha o que nós cantamos, nos transforma, Senhor, conforme. Essa palavra, irmãos, não é só para ligar uma coisa a outra. Essa palavra conforme não é só para ligar uma coisa, não, é uma forma. Ela falou assim, transforma-me, Senhor, do jeito da sua palavra, na forma, conforme. É do jeito que sua palavra diz que eu devo ser transformado. É triste, irmão, ver as pessoas lendo esse versículo dizendo, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, para que experimenteis. Tem uns que nem lê esse final aqui, né? Para não colocar a vontade de Deus no negócio. O cara lê, olha, a Bíblia está dizendo, hein? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí o cara começa a dizer um monte de coisa que ele quer ou que você gosta de ouvir. Irmãos, para que Paulo está dizendo que a nossa mente tem que ser transformada, renovada? Para quê? Para experimentar o quê? Para experimentar o quê, irmãos? O melhor dessa terra. É isso? É o melhor da terra? É para experimentar o melhor da terra, irmãos? É para experimentar o quê? A vontade de Deus. Olha, volta para Davi, presta atenção. Davi tinha o melhor da terra. Ele era rei, irmãos. Quando Davi falava, eu estou com sede, os caras atravessavam o exército do inimigo para buscar água para ele tomar. Davi tinha o melhor dessa terra. Mas Davi não estava, olha para mim, presta atenção, Davi não estava conformado ao padrão de rei desse mundo, ao padrão de ser um rei desse mundo. Davi queria experimentar a boa, perfeita e qual era a vontade de Deus, irmãos, desde a eternidade? Habitar no meio dos homens. Irmão, se não fosse isso, irmão,
Irmãos, Davi habitava num lugar muito confortável. Eu creio, irmãos, que a melhor cama que existia era de Davi. A melhor cama que existia no reino era de Davi. Quem mais tinha servos era Davi. O maior exército era de Davi. As melhores armas eram de Davi. Os melhores músicos estavam com Davi. E Davi não estava satisfeito. Davi não estava feliz. Porque descobriu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Davi olhou para si mesmo e falou assim: uau, eu estou bem, eu estou confortável. O Senhor ainda não encontrou uma casa para si. Como é que agora a gente vem e abraça um evangelho que vai dizer que o dia que você tiver a casa do teu sonho, a viagem do teu sonho, tá tudo, agora sim, agora está tudo bem? É mentira, irmãos, é engano. Não é bíblico. Não, o alvo da sua vida. Irmão, você vai construir eu profetizo que você vai construir a casa dos seus sonhos. Eu profetizo que... Aí a gente chora, né? A gente se alegra. Não, irmãos, Davi não estava alegre. Davi tinha, a gente nem tem e já se acha, né? Davi tinha e falou assim: não é isso, eu não estou feliz. Eu não estou feliz, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. E a vontade do Senhor não é que eu tenha a melhor casa. Eu posso ter, irmão, você pode ter, glória a Deus. Me convida para ir lá tomar um café. Mas não é sobre nós termos a vontade de Deus, não é que eu tenho. A vontade de Deus é habitar no meio dos homens. Sabe por quê? Mas Deus não gosta da gente. Não, irmãos, Ele ama a gente. Por isso que Ele quer vir habitar no nosso meio. Porque nós sozinhos, irmãos, a gente não chega a lugar nenhum, não faz nada. É uma mente amoldada, conformada ao padrão desse mundo, de egoísmo, de vaidade. Então, irmãos, quando for ler o capítulo, Romanos 12, lê o capítulo inteiro, por favor, amém? Leia todo dia. Faz aí um desafio, todo dia de manhã eu vou acordar, eu vou ler o Romanos 12, para eu lembrar que eu preciso ser transformado para amar o meu irmão. O Senhor precisa mudar a minha mente para que eu ame Ele, para que eu me sujeite a Ele, para que eu goste dEle, para que eu entenda que nós somos membros uns dos outros, que eu não posso fazer nada sozinho, que eu não vim aqui para buscar minhas... Não, é sobre o Senhor e Sua palavra, é sobre Sua vontade. Vamos ler mais um pouquinho, para nós ver o que tem que ser transformado. Versículo 9: que o amor seja sem fingimento, sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 2 diz que nós devemos transformar pela renovação da vossa mente. Para quê? Para amar. Versículo 10: amar-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ó que legal que seria. Faz um exercício na tua casa. Faz assim, ó. Você vai ler o versículo 2, aí depois você vai ler o versículo 4. Aí você lê o 2, depois lê o 5. Lê o 2, depois lê o 6. Lê o 2, depois lê o 7. Lê o 2 e o 8. Faz assim até o final do capítulo. Entendeu? Você lê o versículo 2, aí vai lendo assim e vai voltando. Vai. Versículo 11. Não, vamos ler o 10 de novo. Esse dói. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Irmãos, quem não ama... Se nós não amamos uns aos outros, suportamos uns aos outros, sujeitamos, se ainda grita dentro de nós, irmãos, é porque não fomos transformados. Só isso. É simples. Estamos no padrão do mundo. Estamos no padrão do mundo, conforme o mundo. Irmãos, a igreja não é um lugar para a gente vir ser abençoado por Deus. Não, a igreja é um lugar que a gente vem para morrer, irmãos. É para morrer. É para morrer o eu, morrer minha mentalidade mundana, meu jeito mundano, meu coração mundano, minha mentalidade egoísta, do sistema desse mundo. No zelo, versículo 11. No zelo não seja
remisso, preguiçoso, descuidado. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, é esse aqui, irmãos. Se alegre na esperança, tenha paciência na tribulação e persevere na oração. Irmãos, eu vou falar para você, esse versículo me acompanha a vida inteira e ele literalmente me acompanha, me sustenta. Essa palavra, o versículo 12, ele me sustenta todo dia. Quer esteja bem, mal, problema, dificuldade. O crente gosta de segredo, né? Então anota um segredo aí, uma chave. Regozije-se na esperança, tenha paciência na tribulação e na oração, nunca cesse. Vamos fazer igual eu falei? Vamos ler o 2 e depois o 13? Vamos lá. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Olha aqui. Vocês querem ler o 14? Querem continuar ou a gente para aqui? 14. Abençoai os que vos... Abençoai e não... Alegrai-vos com os que... Eu vou traduzir. Se alegre na conquista do seu irmão. Se alegre com as conquistas do seu irmão. Amém? Se alegre quando dá certo pro seu, porque chorar com quem chora é fácil, né? Tadinho de você. Eu já sei, já passei por isso. Agora quando o cara cresce na vida e dá certo, você não sabe o que é isso. Então você não vai poder dizer, eu estou feliz porque eu sei o que é isso. Bom, eu não posso dar uma ordem para você dizendo, se alegre com quem se alegra. Não, irmãos, isso é mediante a um coração, uma mente transformada pelo Espírito. Não dá para eu dizer para você se alegre. Não, nós precisamos buscar, irmãos, é arrependimento, dizer, Senhor, eu não consigo. Senhor, me muda, me transforma. Me transforma, Senhor. Eu tenho raiva, eu tenho inveja, eu quero matar, Senhor. Eu não gosto. Confessa, irmão. Senão você vai vir aqui só para buscar uma bênção e ir embora, igual o mundo faz. Quando joga na Euro Milhões, quando vai no Pai de Santo, quando vai na bruxaria, eles só querem uma coisa boa e vão embora. Versículo 16: tende o mesmo sentimento uns para com... Como assim o mesmo sentimento, Jesus? Como assim o mesmo sentimento? Tem até barulhinho de água, né? Ó. O mesmo sentimento. O que é ter o mesmo sentimento pelos outros, irmãos? O bem que você quer para você, irmãos. Vamos lá, vou dar um exemplo. Uma vez eu ouvi um amigo meu dando um exemplo. Ele falou assim, digamos que você chegou, você cometeu um pecado hoje. Que é coisa rara, né? Quase nunca acontece. A gente pecou. A gente errou, assim, lá de vez em quando. Aí você chega em casa, você fala assim, cara, né, o Espírito veio, você reconheceu sua miserabilidade, pecado. Aí você chega em casa, você abre a geladeira, você vê aquela fatia de bolo bem gostosa de chocolate com morango que a Ana fez. Não, você olha para aquilo ali, o que você faz? Você fala assim, não, eu não mereço, eu não vou comer. Eu não vou comer. Aí você vai lá no lado de fora, você arranca um monte de grama do chão, você fala assim, eu vou comer grama, porque é isso que eu mereço. Não, irmão, você não está nem aí, tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu estou dando um exemplo bem básico. Você entender o que é esse sentimento um pelos outros, o mesmo sentimento pelo outro que você tem por você. É o exercer misericórdia, é o exercer zelo, amor, compaixão. Por que para você tem que ser bom ou para o outro tem que ser ruim? Por que o outro tem que se lascar na vida e você está buscando dar certo?
Irmão, eu vou ser bem ousado agora. Mas quem busca seu próprio interesse, além de não buscar o do seu irmão, não está buscando nem o interesse de Deus, porque Deus tem um interesse. Deus tem uma vontade. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Então, quando eu busco o meu interesse, além de eu não estar preocupado com o interesse dos meus irmãos, eu não estou preocupado nem com o de Deus. Eu estou tratando Deus como alguém que vive sem tipo assim, Deus está lá, Ele tem poder para me abençoar, para dar o que eu quero. Não, Deus tem uma vontade, irmãos. Deus tem uma vontade. Por isso que Davi falou: Senhor, enquanto não encontrar um lugar para a habitação do Senhor. Versículo 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos. Qual que é a palavra que tem aí na sua? Aqui o meu está dizendo: condescendei com o que é humilde. Por que ele está dizendo não sejam orgulhosos? Porque esse é o padrão do mundo. É por isso que ele diz: não vos conformeis com esse mundo. Irmãos, para quem que Paulo está escrevendo isso? Vamos lá, para quem que Paulo está escrevendo isso? Ele não está escrevendo para o mundo. Está escrevendo para nós, irmãos, para os crentes. Paulo está dizendo que é possível ir na igreja, trabalhar na igreja, dar o dízimo e dar a oferta e ter o mesmo padrão desse mundo. Irmãos, o que Paulo está dizendo para nós? Que na igreja, por meio da comunhão, nós precisamos ser transformados e não alimentados no nosso orgulho, na nossa vaidade. Irmãos, olha para mim. A palavra de Deus não é para alimentar aquilo que eu e você somos, é para confrontar o que eu e você somos. Por isso, o dia, irmãos, que você vir aqui e ouvir uma mensagem que alimenta aquilo que você é, que encoraja você a ser quem você é, levanta e vai embora. Amém? Fuja, irmãos, fuja. Isso é engano. Paulo diz: não vos conformeis. Ele diz: transformai-vos. Continuação do versículo 16: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nem vou entrar aqui, não vou entrar nessa, porque essa é a ênfase da nossa geração. Todo mundo sabe alguma coisa, irmão. Todo mundo acha que sabe tudo. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Você sabe o que significa esforçai-vos, irmãos? No original? É para se esforçar. Esforçai-vos não significa vai ser fácil. Esforçai-vos não significa, não, quando der tempo, se você puder, né? Não, ele diz que é para se esforçar. Se ele está dizendo para a igreja que é para a igreja se esforçar, qual é o padrão do mundo? Se ele está dizendo, olha, esforçai-vos por fazer o bem, qual que é o padrão do mundo? É não fazer força para fazer o bem. Será que nós estamos mais bíblicos, irmãos, ou mais mundanos? Será que a nossa mensagem é mais bíblica ou mais mundana? Será que o nosso evangelho está mais assemelhado ao de Cristo ou aos ensinamentos do sistema desse mundo? (18) 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Porque está escrito, o que está escrito? O que o Senhor diz? A mim pertence a vingança.
eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aí vai aquele cara e ele diz assim: a Bíblia diz que a mim pertence a vingança. Vou me vingar, porque a Bíblia diz que a mim pertence a vingança. Ai, e agora? Agora ficou difícil. Agora piorou. Vamos ler o versículo 2 e depois o 20? Vamos lá. Eu estou igual o professor de escolinha, né? Vamos lá, versículo 2. Vamos ler todo mundo junto, depois o 20. Vamos lá, vai lá, bem bonito, irmãos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Então, irmãos, é sobre essas coisas que Paulo está dizendo que nós precisamos ser transformados. É para essas coisas que Paulo está dizendo que nós precisamos de uma renovação na nossa mente. Irmãos, um orgulhoso não comunica Cristo. Vaidade não comunica Cristo. Individualismo não comunica Cristo. A avareza não comunica Cristo. A vingança não comunica Cristo. Esse é o padrão do mundo. Portanto, não vos conformeis com ele. Busque a renovação da sua mente a fim de que você seja transformado. Para experimentar. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz que assim nós vamos experimentar. Essa palavra, fique nessa palavra, nós vamos experimentar o que Deus quer fazer da igreja. Nós vamos experimentar, provar do padrão, do que o Senhor quer para nós, uns para os outros. Nós vamos provar, vamos comer, vamos experimentar, vamos viver de fato o que Deus quer. Mas é só por meio de uma renovação transformada, de uma mente transformada. Se não houver renovação em nossa mente, nós continuaremos experimentando o que nós achamos, experimentando os padrões desse mundo. Sabe qual a conclusão que eu chego? Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. O cristão, irmãos, ele vive de entendimento e não sentimento. O cristão, ele vive de entender a palavra e não de se arrepiar no culto. Irmãos, um arrepio não transforma, uma emoção não transforma. Uma sensação boa não transforma ninguém. O que transforma é o entendimento da palavra. Por que Davi queria construir uma casa, um lugar de habitação para Deus? Porque ele entendia que essa era a vontade de Deus. Davi, irmãos, não tentou surpreender Deus com uma boa ideia. Davi não tentou surpreender a Deus com essa boa intenção, não. Ele entendia que era isso que Deus queria. Irmãos, vamos lá. O Deus que habitou com os homens por meio do jardim, por meio do tabernáculo, por meio do templo, na tenda, hoje habita no meio dos homens por meio do quê? De novo. O Deus que habitou no meio dos homens por meio do jardim, por meio do tabernáculo, por meio do templo, hoje habita no meio dos homens, habita na terra por meio do quê? A igreja.
Deus não mudou de planos. Abre o livro de Apocalipse, vai lá no final. Lá no final. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Olhe para mim, aqui se concretiza o plano eterno do Senhor. Aqui é um homem que teve uma visão do fim de todas as coisas e nos comunicou, nos antecipou a realidade que acontecerá. Olha o que esse homem que viu o fim está dizendo. Vamos lá, capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. O mar também não mais existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Irmãos, esse é o propósito, a vontade eterna do Senhor, que Ele começou a manifestar desde o princípio, desde o jardim. E até que esse dia aconteça, irmãos, Deus não está na rua da amargura, Deus não está desabitado, Deus escolheu um lugar para que Ele continuasse se relacionando com os homens, e esse lugar se chama igreja. Então vamos lá. Se nós precisamos ter o mesmo sentimento de Davi, se o sentimento e o anseio do coração de Davi é válido, se é válido o sentimento do coração de Davi, como que nós podemos aplicar a realidade de Davi para os nossos dias? Ah, Senhor, não darei descanso aos meus olhos. Ah, Senhor, não, eu não vou cochilar, eu não vou dormir, eu não vou parar, eu não vou me acomodar, mesmo que as coisas estejam bem para mim, eu não vou me acomodar e me satisfazer, Senhor, enquanto nós não trabalharmos de forma eficaz e verdadeira na edificação da igreja. Ah, Senhor, eu não vou apenas para o culto, Senhor, para querer uma bênção, querer ouvir uma coisa, sentir um arrepio, uma emoção. Não, Senhor, eu não vou descansar enquanto, Senhor, aqui em Braga, por meio do ajuntamento dos santos, o Senhor não encontrar um lugar para a sua presença. Então isso aqui, irmãos, os concertos, o trabalho, eu falo, nós temos um ano de trabalho pela frente. Os trabalhos, os concertos, isso aqui, essa não é a nossa prioridade. Essa é a consequência, essa é a evidência. Isso também revela um sentimento prioritário, o sentimento de zelarmos uns pelos outros. Irmãos, eu vim hoje de manhã aqui, eu não preparei uma palavra para hoje, porque o que nós vivemos e desfrutamos essa semana, para mim, é a evidência de algo que o Senhor está gerando no espírito da igreja. Irmãos, para fazer o que nós fizemos ontem, por exemplo, durante a semana, a gente não precisava de muita gente. Dava para contratar uma equipe de limpeza, talvez. Não dava? Irmão, se eu falasse assim, irmãos, nós precisamos limpar o armazém amanhã, você não quer dar uma ofertinha? Tem uma empresa que cobra aí 200 euros para vir limpar. Você acha que eu não conseguia juntar uns 200 euros aqui hoje? Juntava ou não juntava? Não, dava 2, dava 3, dava 10, um dava 50. E amanhã vinha uma empresa aqui. Irmãos, Deus é pedagógico com a gente. Deus é didático. Deus é o Deus que constrói um ambiente para que a gente possa corresponder ao anseio do seu coração. Por isso, irmãos, para mim o que mais importa não é o que nós fizemos. Ah, tá legal, não sei, não. É o fato de estarmos juntos. É o fato de estarmos em comunhão.
Ontem a gente saiu daqui cansado, sujo, com frio, pé molhado, mas muito mais unidos, conhecendo mais uns aos outros, descobrindo amor que nós temos uns pelos outros, mas também saímos com raiva um do outro. Porque o irmão limpa de um jeito, eu limpo do outro, o irmão gosta assim, eu gosto assim. Mas é por meio dessa raiva, irmãos, é por meio dessa indignação, é por meio dessa diferença que nós temos a oportunidade de mostrar e revelar o coração de Cristo. Porque eu não vivo do que eu sinto, eu vivo do que Cristo é, da sua palavra, da sua verdade. Não importa o que o meu coração sente pelo outro, importa o que a palavra diz. Então eu venho e me sujeito, e coopero, e me coloco à disposição do irmão que vai fazer uma mudança, do outro que precisa de uma ajuda. Eu estou entrelaçando aqui, estamos nos entrelaçando uns dos outros para crescer, não em sentimento, irmãos. Irmãos, igreja não é um jardim de infância, não é assim um jardim, sabe, Alice no País das Maravilhas, não é um conto de fadas, não é um lugar onde eu sinto as coisas, é um lugar onde eu sei, é um lugar onde eu entendo. Porque se você for construir relacionamento baseado no que você sente, um dia você vai acabar sozinho. Nem sua esposa você vai querer mais, nem seu marido você vai querer mais, nem seus filhos você vai querer mais. Se nós vivemos pelo que a gente sente, irmãos, nós vamos construir um clube de pessoas que concordam com a mesma coisa, mas não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu entendo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que Davi queria construir um templo. Não era para se mostrar para os outros reinos, é porque ele queria ver na nação de Israel Deus habitando no meio deles com seu Espírito, com sua presença. Está vendo, irmãos, por que nós precisamos buscar dessa renovação da mente? Está vendo por que nós precisamos não nos conformar? Eu vou falar algo mais claro para você entender. Não vos conformeis com o tipo de evangelho que entrou no meio da igreja. Porque se você achar que é só lá fora, você vai concordar com tudo que acontece aqui dentro. Você vai concordar com qualquer um que prega, que fala, que ensina. Você vai concordar com qualquer um que fala o nome de Jesus. Não vos conformeis, irmãos. O tipo de evangelho que revela apenas o sistema e as coisas desse mundo. Tem uma frase de Charles Spurgeon. Eu até anotei ela aqui, irmãos, porque ela é uma realidade para os nossos dias. Tem uma frase de Charles Spurgeon, ele diz assim: chegará o dia em que, em vez de pastores alimentando ovelhas, teremos palhaços entretendo os bodes. Chegará o dia que, em vez de pastores alimentando ovelhas, teremos palhaços entretendo os bodes. O que isso significa? É a realidade de uma igreja desconfigurada, é a realidade de uma igreja que não é bíblica, é a realidade de uma mensagem que não é baseada no caráter e na vontade de Cristo, que não é centrada em Jesus. Por isso, irmãos, se nós continuarmos vivendo de culto em culto, de emoção em emoção, de música em música, de pregação em pregação, nós vamos sempre querer escolher o que é melhor para nós. Irmãos, mas se o nosso entendimento for transformado, você não vai precisar sentir uma boa energia para amar o seu. Eu me identifiquei tanto com esse irmão, ele tem a mesma energia que eu. Você vai entender, irmãos, que mesmo que haja diferença, mesmo que haja barreiras entre nós dois, nós decidimos ser um. Não importa o que meu coração diz, até porque a Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Não importa, importa o que a Bíblia diz. Nós precisamos trabalhar na edificação da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que por meio da igreja, Braga o conheça, Braga o experimente. Por isso, irmãos, eu queria que você se unisse a esse clamor de Davi.
Eu queria que você se unisse a esse sentimento de Davi. Senhor, nós não vamos descansar, nós não vamos nos conformar, nós não vamos nos satisfazer com qualquer outra coisa, enquanto não edificarmos uma igreja forte, uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, enquanto nós não edificarmos um lugar de amor uns pelos outros, zelos pelos outros, compaixão, enquanto nós não edificarmos um lugar de oração, um lugar de devoção e quebrantamento. Senhor, eu não darei descanso aos meus olhos, enquanto eu não, Senhor, buscar a transformação para essa minha mentalidade mundana, para essa minha mentalidade que está aculturada às coisas à minha volta, ao jeito que eu aprendi, que minha família viveu, que alguém me ensinou, eu sou fruto disso, nós vivemos dando desculpas. A palavra, irmão, nos torna indesculpáveis. Por meio de Cristo nós fomos justificados, libertos, irmãos, para viver a vida de Jesus e sua vontade plena. Por isso essa manhã, a primeira reunião que nós estamos fazendo aqui, talvez seu coração, você falou, eita, hoje o pastor vai começar a falar de oferta agora, tem que construir. Aí você olha assim, você faz a conta, você fala, eita, vai gastar muito dinheiro aqui, hein? Pode preparar o bolso que o pastor vai falar de oferta agora. Não, irmãos. Até porque se não tiver dinheiro a gente não faz nada. O dono da obra é o Senhor, Ele é o mais interessado nisso. Se um dia que tiver dinheiro a gente faz, se não tiver a gente entende que não é para fazer. Talvez se você entender o seu papel, o seu lugar no corpo e na coletividade, você vai falar assim, cara, eu quero fazer parte disso. Por isso eu não quero aqui dizer para você, olha, abençoe que Deus vai te retribuir. Não, eu estou clamando a você nessa manhã, busque por meio do Espírito, irmãos, uma transformação na sua mente. Busque por meio do poder do Espírito uma transformação no seu modo de pensar. E nós vamos continuar trabalhando pela mesma coisa, a edificação de um lugar para a presença de Deus. Amém.